linhas gerais, o que você achou da decisão? Te surpreendeu? Conta um pouquinho mais para a gente. Boa noite, Paula. Boa noite, Vinícius, e a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A decisão, não vou dizer que não surpreendeu, porque a gente tinha na cabeça um corte de 0,5 pontos percentual nessa reunião de hoje, apesar de um risco muito alto para um corte de 0,25 pontos, né? Costumo dizer que era um call de 0,5 sem muita convicção. Mas eu acho que o Banco Central procurou ser bastante cauteloso na mensagem que ele deu à frente e trouxe alguns sinais mistos, tanto de um lado que eu considero um pouco dovish, quanto um outro lado um pouco hawkish, né? Do lado mais hawkish, ele foi mais duro em relação à sua justificativa, né, para esse movimento da Selic como um todo e para sua avaliação, né, da conjuntura econômica, dado o novo cenário de guerra, preços de energia, principalmente de petróleo nas alturas, e uma incerteza muito grande, mas ele trouxe um elemento que pareceu um pouco mais dovish do que inicialmente pensado pelo mercado, que foi a projeção de inflação no horizonte relevante que ele trouxe, né? A projeção dele ficou em 3,3%, né? A projeção do mercado estava mais próximo de 3,5%. Isso, por um lado, mostra que o BC está com mais convicção de que a Selic, no patamar elevado durante o período que ela ficou, trouxe, né, uma atuação em cima dos preços, principalmente do ligado aos preços livres, mais forte do que o mercado enxerga, possivelmente, e com isso ele está vendo, mesmo com uma Selic aí seguindo um pouco mais devagar o corte do que inicialmente pensado, chegando num nível de inflação um pouco mais baixo do que o mercado tinha, né? Nós mesmos tínhamos uma projeção de inflação para o terceiro trimestre de 2027 em 3,5%, e o BC veio com ela em 3,3%. Isso demonstra aí uma confiança, de certa forma, no processo passado de manutenção da Selic em patamar elevado. Rafael, já dá para a gente identificar o tamanho da magnitude da influência do conflito no Irã nessa decisão do Copom de hoje e no comunicado? Eu estou vendo aqui que foi um parágrafo inteiro, né? Só no comunicado dedicado aqui ao conflito e aos efeitos na inflação. Acho difícil a gente precificar o orçamento total desse impacto que o Copom está estimando, até mesmo pela própria incerteza em relação, né, aos desdobramentos aí da guerra no Oriente Médio. O que a gente tenta fazer é imaginar e lembrar daquilo que o Banco Central fez em períodos próximos do passado, né? Na última guerra, por exemplo, da Ucrânia, o BC, enfim, utilizou uma projeção, utilizou um valor de petróleo, desculpa, da curva futura à frente. Dessa vez ele fez esse mesmo fator, e a curva futura à frente ela já apresenta uma queda do petróleo mais abrupta, né? Um preço muito mais baixo do que o que a gente está observando hoje. Se não me engano, os últimos dados que eu vi, a curva de petróleo para um ano para frente já estava ali em cerca de $80. Hoje o petróleo fechou em 111, mais ou menos, então é uma diferença muito grande, mas há uma incerteza muito grande, né? Eu acho que o Banco Central fez questão de frisar isso e fez questão de demonstrar que essa incerteza vai balizar, né, as perspectivas dos próximos passos de política monetária da autoridade monetária. É de novo, muito difícil a gente entender o tamanho do orçamento, mas fato é que quanto mais essa situação persistir, muito provavelmente o Banco Central deve ter que ser mais cauteloso ainda e manter essa Selic em patamar mais contracionista do que o inicialmente esperado. E, Rafael, ele acabou sinalizando de alguma forma o que ele vai poder fazer na próxima decisão. Claro, o corte veio menor agora, mas o que a gente pode esperar aí para a próxima reunião? A gente sempre falando agora, mas o mercado sempre olhando para o futuro. Sim, exato. Então, ele tirou um guidance explícito que ele tinha colocado na última reunião de que iria começar o corte de juros nessa reunião de março. Dessa vez ele deixou um guidance, diria, 100% aberto, né? Disse que vai avaliar o cenário com mais cautela e serenidade à frente, que vai manter, né, a vigilância em relação, né, às transmissões da política monetária para a economia e para a dinâmica de preços como um todo, e que isso vai balizar, de fato, a atuação dele. Então, a princípio, né, o que me parece é que o Banco Central deseja manter, né, a ideia e muito possivelmente o ritmo de corte, caso o cenário se mantenha
mantenha do jeito que está, né? Ou seja, se piorar um pouco mais, muito provavelmente a gente vai ter uma pausa, mas se ele se manter desse jeito, próximo, aí o petróleo, obviamente, hoje foi muito ruim, por isso que está muito difícil de falar, mas o petróleo mais próximo de 90 a 100 dólares e o câmbio nesse patamar mais comportado, eu acredito que o Banco Central deve ter incentivos a continuar e termos mais pelo menos um corte de 0,25 na próxima reunião, né? E aí, obviamente, a depender do cenário à frente, ele deve até acelerar esse ritmo, né? Mas, de novo, é uma incerteza muito grande em relação ao conflito. A gente teve situações que pareciam de manhã que ia melhorar um pouco hoje. Tivemos ataques aí enfim, operação de gás no Catar, a operação no Bahrein, a operação na Arábia Saudita, e isso fez com que o petróleo estressasse de novo, então é muito difícil prever, né, esses próximos passos à frente. O que a gente tenta fazer aqui bom, se o cenário permanecer mais ou menos do jeito que está, com o petróleo daí para baixo, ainda que fique ali nos 90 dólares e o câmbio também não ter uma dinâmica muito negativa, acredito que o Banco Central tem incentivo a fazer mais 0,25 pontos pelo menos, e qualquer melhora nesse cenário, ele deve ter bastante tranquilidade para acelerar esse pace para 0,5.